E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela, bem-vindos a outro vídeo de segunda-feira, bem-vindos a outra oportunidade de falar de faroeste nesse canal, que é o tema das nossas segundas-feiras. E hoje a gente vai falar de Chacal. Cara, Chacal foi uma das minhas decepções no universo do faroeste. É curioso já começar dizendo isso, mas como é o suprassumo da verdade, eu preciso dizer, né? Se no vídeo que eu postei anteriormente eu comento sobre o Blueberry e as surpresas que eu tive ao ler o texto e perceber que ele trazia tudo que eu gosto num texto de faroeste, Chacal foi ao contrário. Eu esperava que ele tivesse tudo que eu gosto num texto de faroeste e ele acabou me decepcionando. Eu admito com grande facilidade que a culpa é minha, que as decepções que eu tive com a leitura de Chacal foram minhas, foi a minha expectativa que criou essa ideia que acabou não se confirmando. Então, quanto a isso, não tenho nenhum problema. Mas uma decepção é uma decepção. A gente tem e a gente não esquece. Eu tenho aqui a Chacal número 4, número 5, número 6, número 7, número 10, número 11 e número 13. Tem então 7 edições. Eu tinha mais, mas por incrível que pareça me foram furtadas. Eu comprei essas edições num lote de uma pessoa que tipo tinha encontrado em casa e estava colocando para vender para fazer um dinheiro. Ela resolveu não jogar fora e tentar fazer um dinheiro. E ela colocou um preço, na época eram R$ 2 cada um, alguns ainda tem esse preço. Mas não estava conseguindo vender por R$ 2, era tipo uma feirinha de garagem, então a maior parte das pessoas que aparecem interessadas nesse tipo de evento não tá procurando quadrinhos, né, cara? E pelo menos não naquela época, hoje em dia eu acho que a maioria tá, né? Tamanha a crescente que houve no colecionismo, mas na época então ela acabou, não estava conseguindo vender por R$ 2, ela acabou me fazendo por bem menos, me acabou me fazendo por, não me lembro, 80 centavos, 60 centavos cada edição. E eu comprei um lote razoável, eu comprei todas as que ela tinha do Chacal, mas como eu disse, acabaram várias sendo roubadas de mim. Enquanto eu falo, eu vou folheando aqui, tá, pessoal? Elas são todas de lombadinha quadrada, são todas da editora VEC. Sabemos que Chacal foi publicado por outras editoras depois. São publicações dos anos 80, se não me engano. Olha aí, são dos anos 80. E eu já tinha ouvido falar da Chacal, nem todas estão num estado muito bom, como dá para notar. Eu já tinha ouvido falar da Chacal, cara, por anúncios em outras revistas. E aqueles anúncios, e aí talvez seja culpa minha, eu não sei, alguém aí que é da geração mais antiga como eu e que teve a oportunidade de ler Chacal e de ver os anúncios da época ali dos anos 80 na editora VEC. Se puder me dizer se teve a mesma impressão que eu, por favor, eu vou gostar, pode deixar aí nos comentários. Porque eu vi aqueles anúncios e eu tinha a impressão de que Chacal se tratava de um personagem que vivia aventuras extremamente violentas. Eu imaginava um faroeste muito cru, muito selvagem, o Chacal um cara muito impiedoso, o tipo de cara que não poupava ninguém e não levava desaforo para casa. Essa era a ideia que eu tinha do Chacal. Né? Ele aqui, ó, texto de Misaglia, desenhos de Pavone. O desenho é muito bom, diga-se de passagem. O texto não é que é ruim, ou seja, por texto vamos traduzir para as histórias, não é que sejam ruins, mas como eu disse, eu esperava um faroeste de extrema violência e crueza. E acabei descobrindo que não. Acabei descobrindo que apesar de todo o verniz de mal, que apesar de toda a cara de mal que tinha, né, nas capas e nos anúncios, o personagem Chacal era na verdade um sujeito bastante
comedido, na minha opinião, né? Muito cheio de escrúpulos. Olha só, isso aqui tá ó, destruída. Ó. Isso aqui, pessoal, não foi assim que eu adquiri. Né? Foi o que eu falei quando houve o roubo. Né? Os caras roubaram várias, destruíram várias. Um dia eu conto essa história em detalhes, mas num resumo, a gente estava fazendo uma reforma na minha casa e essas revistas e algumas edições acabaram tendo que ficar num lugar em que os caras tinham acesso. Eles furtaram muita coisa, estragaram muita coisa, rasgaram muita coisa, rabiscaram. Até cálculo em algumas edições minhas, cálculo, tipo de metragem da parede, os caras fizeram em algumas edições de quadrinhos meus. Eu acabei guardando essa aqui, mesmo estando destruída desse jeito, cara. Eu nem sei porquê. Acho que eu guardei de raiva. Né? Essa daqui, por exemplo, ela tá bem destruidinha, mas ela não veio assim tão destruída. Foi também nesse processo, os caras deixaram ela molhar. Mas tá, ódios à parte, eu estou com mais ódio que o próprio Chacal. Eu tava dizendo, o Chacal acabou se provando um sujeito muito cheio de escrúpulos. Sabe? Muito cheio de virtudes, muito cheio de princípios. E eu não esperava isso dele não, não era o que eu esperava. Eu queria um cara mais cru, mais violento, com histórias bem mais violentas. E não era o que acontecia. Essa expectativa que eu havia criado acabou sem dúvida me deixando chateado, me decepcionando. Não consegui ver no Chacal o que eu esperava. Eu apreciei a arte, eu acho a arte muito bem feitinha. Eu admito que o texto tem seus momentos em histórias muito legais, como essa aqui, por exemplo, Bolt Killer. Né? Eu gosto dessa história, eu acho essa história legal, eu acho essa história bem boladinha. Essa outra história aqui, Côlgaro Fora da Lei, eu também não acho ruim. Eu até acho bem boladinha também. Acho uma boa história. Só que, velho, aonde tá toda aquela violência que eu esperava? Toda aquela crueldade e lutas desenfreadas, mortes, né? Os inimigos muito cruéis e os chacais caçando talvez de maneira mais cruel ainda. Não tem. Não tem. Eu não estou dizendo que o Chacal tenha me parecido, e entendam bem isso, não estou dizendo que o Chacal tenha me parecido um personagem água com açúcar. Não. O que eu estou querendo dizer é que a dose de aventura e crueldade e violência que o Chacal me apresentou estava muito abaixo das expectativas que eu criei e muito parecidas com a da imensa maioria dos faroestes que eu li. E eu queria muito ler Chacal justamente porque eu achava o contrário. Eu achava que era terrivelmente violento. Esta aventura aqui eu não gostei nem um pouco. Eu não gosto dessas aventuras em que há essa mistura assim com do faroeste com culturas diferentes. Não que não possam ser legais, já li muitas aventuras legais, mas pô, samurais atuando no Velho Oeste é muito inverossímil, né? Muito inverossímil, eu não consegui curtir a história. E me pareceu não combinar absolutamente nada com o personagem que tinha. Eu tenho uma edição desse cara aqui, ó. Qualquer hora dessa vai aparecer no canal. Acho que já é a segunda vez que eu falo. E de qualquer maneira me pareceu não combinar absolutamente nada com o personagem com a pegada como o Chacal, né? Eu imaginei o Chacal quase como um Jonah Rex, só que bem mais violento, porque o Jonah Rex, por ser da DC, tinha uma pegada mais heróica. Acabei me deparando no Chacal com um personagem com uma violência até abaixo da que eu costumo ver em Tex Willer. E aí volto a dizer, era uma expectativa que eu tinha e eu tenho uma ideia muito clara na minha cabeça de que eu gosto de faroestes crus, violentos, né, com muito tiroteio, muita morte, sim.
né? Eu gosto muito desse tipo de faroeste. Há quem possa dizer assim, mas nem Tex Willer, que você gosta tanto, é realmente dessa maneira. É violento dessa maneira, ele tem uma violência dentro de uma medida. É verdade. Só que com o Tex Willer eu estou mais habituado e eu espero aquilo dele. Eu espero aventuras muito inteligentes, com muito tiroteio, um bom número de mortes, tem sim um bom número de fatalidades, mas dentro de um script que eu já estou acostumado. Do Chacal eu esperei outras coisas. Essa é a melhor das histórias dessas edições que eu tenho, na minha opinião. Chochones, né? Aqui o que eu falei, que os caras rabiscaram. Velho. Eu nem sei por que eu guardo isso aqui. Eu tinha até me esquecido, peguei para gravar, foi para passar raiva. De qualquer maneira, eu ainda guardo essas edições, mesmo deterioradas, mesmo destruídas, como um saudosismo, e porque eu curto muito a arte, e porque eu sou muito fã de faroeste. E o nosso amigo Chacal não deixa de ser um representante legítimo deste gênero que eu amo, que é o faroeste, né? E muito embora ele tenha me trazido muito mais decepções do que virtudes, muito mais desagrados do que agrados, ainda é um faroeste interessante, ainda é uma opção de faroeste nesse universo que muitas vezes nos parece tão limitado. Ainda é uma leitura que muita gente pode gostar muito mais do que eu. Então tá aí, Chacal. Um gibi que por diversas maneiras, direta ou indiretamente, me trouxe muitos dissabores, né? Ou por tudo que eu esperei que ele não conseguiu me entregar, ou pelo que fizeram com as edições que eu tinha muito tempo depois. E se você gostou desse vídeo, deixa like.